Crítica textual em defesa da fé cristã. O título é Os pais da Igreja eram unânimes quanto à consciência da alma após a morte física, ou seja, eles criam que quando um fiel morre, sua alma vai diretamente para o paraíso. Não havia divergência na igreja primitiva quanto ao princípio da existência da alma depois da morte, seja para receber sua recompensa no paraíso, seja para receber o tormento do Hades. O Evangelho, bem como as cartas apostólicas, estão repletas de passagens que fazem inferência a essa realidade pós-morte. Você pode conferir isso em Mateus 17, de 3 a 10, Lucas 23, 43, Lucas 24, 36 a 42, exceto esse texto aqui, de Lucas, certo? Mateus 10, 28, Lucas 16, 19 a 31, 2 Coríntios 5, de 5 a 8, Filipenses 1, de 20 a 23, 2 Pedro 1, versos de 13 a 15, Apocalipse 6, de 9 a 11, 2 Coríntios 12, de 2 a 4, dentre outros. Portanto, numa leitura cuidadosa do Novo Testamento, não resta nenhuma fagulha de dúvida de que, imediatamente após a morte do corpo físico, o homem continua a existir em sua composição imaterial, espírito-alma, seja adquirindo o destino do Hades, seja recebendo a tão bem-aventurada glória do paraíso. Essas condições são intermediárias até a ressurreição física do último dia. Além da afirmação bíblica sobre esse componente doutrinário, temos também o consenso na tradição cristã primitiva, que concordavam majoritariamente nesse ensino apostólico. Vejamos algumas citações de bispos dos 3 primeiros séculos da Igreja. Aqui nós temos a Clemente de Roma na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 5, parágrafo de 3 a 7, temos o texto todo em grego aqui, e eu sublinho essa parte aqui de azul. Eporeute. Vejamos o que este vocábulo significa. Em uma tradução literal e sintática do texto de 1 Clemente aos Coríntios, que é esse texto aqui, em uma tradução literal temos: fixemos os nossos olhos para os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto não suportou somente uma ou duas, mas numerosas provas, depois de render testemunho, foi conduzido ao merecido lugar de glória. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi buscar o lugar santo. Ele se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. O verbo ali é deixar. Assim deixou o mundo e foi buscar o lugar santo. Nós temos aqui, Eporeute. Aliás, esse verbo é este daqui, foi conduzido. Este verbo, conduzir, foi conduzido ao merecido lugar de glória. Eporeute eiston opheilomenon topon tes doxes. Foi conduzido ao merecido lugar topon de glória, tes doxes. Ele foi conduzido ao merecido lugar de glória, se referindo, no caso, a Pedro. E depois também ele se refere a Paulo. Isso está na obra de Clemente de Roma, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versos de 3 a 7. Aqui agora nós temos uma passagem de Policarpo, a epístola de Policarpo aos Filipenses. E temos também um texto grego aqui, e a parte que eu sublinhei, o verbo eisi, topon eisi para tokirio, é o capítulo 9 da epístola aos Filipenses. Esse texto acima é o texto da epístola de Policarpo aos Filipenses, capítulo 9, em grego. Nele podemos traduzir com muita enfaticidade o seguinte:
Portanto, exorto-vos a todos a obedecer e exercitar toda a paciência, a que vistes com os vossos olhos, não somente nos bem-aventurados Inácio, Rufo e Zósimo, mas também em outros dos vossos, e no próprio Paulo e os demais apóstolos, que, persuadidos, não correram em vão, mas na fé e na justiça, e que já estão, ali o verbo, presente indicativo ativo, estão no lugar que é devido a eles, junto com o Senhor com o qual padeceram. Bem, Policarpo viveu entre 69 e 150 d.C. Ele foi bispo de Esmirna e foi aluno do apóstolo João. Na igreja primitiva, os seus escritos estavam na categoria de inspirados e litúrgicos. Aqui vemos muito claramente na obra de Policarpo sua convicção na doutrina do estado intermediário. Ele afirma que os apóstolos, bem quanto os bispos Inácio, Rufo e Zósimo, já estavam, usando o verbo presente indicativo em si, coletivamente na presença do Senhor. Olhemos para o verbo presente indicativo, na terceira pessoa do plural, rei-si. Agora temos aqui a obra de Inácio de Antioquia, que viveu entre 35 e 107 d.C. Na sua carta aos Romanos, capítulo 6, ele escreveu: De nada me valerão os confins do mundo, nem os remos deste século. Maravilhoso é para mim morrer por Jesus Cristo, mais do que reinar até aos confins da terra. É a Ele que procuro, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Aguarda-me o meu nascimento. Perdoai-me, irmãos. Não queirais impedir-me de viver. Não queirais que eu morra. Permiti que eu receba luz pura, e quando lá eu chegar, serei homem. Permiti que seja imitador do sofrimento do meu Deus. Bem, o bispo de Antioquia foi aluno do apóstolo João e também conheceu o apóstolo Paulo. Suas 7 cartas são as mais prestigiadas na igreja primitiva, reconhecidas por todos os pais posteriores como escritos inspirados e virtuosos. Para alguns outros, suas cartas eram até mesmo de caráter canônico. Para Inácio de Antioquia, a morte era uma entrada para a verdadeira vida, pois, quando estava prestes a ser martirizado em Roma, ele exorta os seus ouvintes a não o livrarem do suplício. Muito pelo contrário, ele espontaneamente queria provar a morte por Cristo, na expectativa de encontrar-se com o que ele descreve como viver. E é digno de nota que ele contrasta a morte como um meio de viver, e continuar vivendo como uma morte. Tamanha era a obstinação do santo pelo martírio. Também na carta aos Romanos, capítulo 6, Inácio disse: Eu vivo, mas eu anelo morrer. O meu amado está crucificado e não há em mim fogo para amar a minha matéria. Pelo contrário, uma água viva murmurando dentro de mim, falando-me em meu interior: Vamos ao Pai. Não me agrada mais a comida passageira, nem os prazeres desta vida. E mais uma vez, para o bispo de abençoada memória, o martírio era almejado por um impulso interior, sustentado pela sua convicção de ir ao encontro do Pai. Mas como poderia ele ter essa concepção e expectativa se na morte houvesse um estado de inconsciência da alma? Também na carta aos Esminiortas, capítulo 2, Inácio escreveu: Tudo isso padeceu por nossa causa, para obtermos a salvação. Padeceu de fato, como também de fato ressuscitou a si próprio, não padecendo só aparentemente, como afirmam alguns infiéis. Eles é que só vivem aparentemente, e conforme pensam, também lhes sucederá. Não terão corpo e se assemelharão aos demônios. No texto acima, não existe dúvidas de que o bispo de Esmirna acreditava sim na existência da alma, mesmo após a morte física. Pois, criticando os gnósticos que afirmavam que Jesus não veio em carne, ele declara que serão estes inimigos da fé que um dia não terão corpos e serão semelhantes aos demônios.
ou seja, se referindo às suas almas. Temos também Justino Marte, que escreveu as suas obras entre 140 e 150 d.C. Ele é um dos apologistas católicos mais antigos da patrística, e na sua obra, Primeira Apologia, capítulo 18, ele diz: Vede o fim que tiveram os imperadores que vos precederam. Todos morreram de morte comum. Se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. Admitindo, porém, que a consciência permanece em todos os nascidos, não sejais negligentes em convencer-vos e crer que essas coisas são verdade. Fecha aspas. Para esse importante pai da Igreja, a consciência da alma não acaba na morte do corpo biológico, muito pelo contrário. Ela permanece ativa em todos os nascidos humanos e finaliza pedindo a sua audiência para não negligenciar essa verdade doutrinária. Temos também Irineu de Lyon, que na obra Contra Heresias, livro 5, capítulo 7, parágrafo 1, Irineu disse: morrer é perder a capacidade vital, ficar em seguida sem o sopro, sem a vida, sem os movimentos e decompor-se nos elementos dos quais teve início a existência. Ora, isso não pode acontecer com a alma, porque é o sopro de vida, nem com o espírito, por ser simples e não composto, e por ser ele a vida dos que o recebem. Resta que a morte se manifeste na carne, a qual, com a saída da alma, fica sem respiração e sem vida, e lentamente se decompõe na terra de onde foi tirada. É esta, pois, que é mortal, e é dela que o apóstolo diz: ele vivificará os vossos corpos mortais. Irineu de Lyon viveu entre 130 e 202 d.C. e foi o maior bispo do segundo século. Também foi aluno de Policarpo, que por sua vez foi aluno do apóstolo João. Continuamos com Irineu de Lyon, comenta aqui a mesma coisa em Contra Heresias, livro 2, capítulo 34, falando sobre a parábola do rico e Lázaro. De novo, Irineu de Lyon. Enfim, conclusão crítica histórica. Como podemos constatar, além do Novo Testamento que assevera essa verdade doutrinária, também os mais antigos bispos da Igreja primitiva creem e ensinaram a mesma coisa. Estes bispos, que foram alunos dos apóstolos, como é o caso de Inácio, Policarpo e Clemente de Roma, e também os bispos da segunda geração apostólica, como Irineu de Lyon, Justino, Tertuliano, Clemente de Alexandria, etc. Seus escritos devem ser estimados também pela Igreja atual. Afinal, estamos falando de um período bem anterior à degradação moral, espiritual, teológica e filosófica da Igreja, que foi fruto da influência política romana a partir de 313 d.C., com a ascensão de Constantino. É inconcebível pensar que estes primeiros alicerces do episcopado cristão tenham aprendido errado dos próprios apóstolos, tanto que nas obras de Inácio, Policarpo e Clemente de Roma não encontramos nenhuma heresia, nenhuma sequer. Todas as suas dissertações se harmonizam à doutrina apostólica, e ainda que as seitas discordantes não admitam, contudo, eles não podem negar o fato de que estes homens da primeira e segunda geração pós-apostólica ensinaram sobre a consciência da alma fora do corpo, sobre o lugar intermediário dos espíritos e sobre a recompensa imediata na presença do Senhor após a morte. É porque de fato é verdade, e eles aprenderam isso diretamente dos apóstolos de Jesus Cristo. Mas só uma ressalva: a patrística não é critério último para estabelecimento de uma doutrina, mas sim um complemento histórico-teológico para a mesma. Crítica textual em defesa da fé cristã. Os pais da Igreja primitiva eram unânimes quanto à consciência da alma após a morte física, ou seja, eles criam que quando um fiel morre, a sua alma vai diretamente para o paraíso. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.